e que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 7, que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Agora, a segunda epístola de João. Aliás, a primeira, não é evangelho, é epístola. A primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Segunda epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Então, a gente leu esses dois textos que estão presentes, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, e depois a gente leu a segunda epístola de João, aliás, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Então, o que acontece? A gente entende que a escatologia, o que é a escatologia? A gente não precisa ser uma autoridade em escatologia para poder compartilhar algumas informações, né? Mas, isso, pelo fato de a gente não ser uma autoridade nessa área, isso não nos impede da gente compartilhar algumas reflexões que são muito interessantes. Em que momento a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, dentro do estudo da Bíblia Sagrada, ela vai deixar de parecer coisa de fanático e vai, digamos, ter a sua relevância? É quando você pega as informações que estão presentes na Bíblia Sagrada, e você começa a conectar com as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Você vai pegando uma informação aqui, outra acolá, né? Na questão da política, na questão das guerras, né? Em questões militares e por aí vai. E você vai somando economia, você vai somando essas coisas aos textos sagrados que estão vinculados à questão da escatologia, o estudo das últimas coisas. Você vai vendo que, poxa, isso não é coisa de fanático, não. Realmente existe uma relevância, né? Por que a gente está falando isso? É porque surgiu uma pergunta no decorrer da semana, desses dias. Qual foi? Você pega os textos bíblicos que falam, por exemplo, nós estamos vendo aí, por exemplo, o grande alarde que está sendo feito ao redor da questão do chamado coronavírus, né? Esse vírus, essa super gripe que surgiu ali para o lado da China, esse vírus que está, né, derrubando muitas pessoas. Então a pergunta é a seguinte: você pega alguns textos sagrados que falam a respeito do aumento das pestilências, das enfermidades, porque no capítulo 24 de Mateus, Jesus diz que as enfermidades aumentariam nos últimos dias, os dias que antecederiam o arrebatamento da igreja e o retorno de Jesus Cristo. Jesus falou dessas coisas, do aumento das enfermidades, das pestilências. Então, quando tu pega todas essas coisas, a pergunta que vai surgir é essa. É muito interessante, trabalhar essa pergunta você também, né? É a seguinte: essas coisas que vão surgindo, como por exemplo, aumento de terremotos, de enfermidades, essas coisas, elas vão acontecendo elas vão se cumprir dentro da profecia bíblica. Vai ser por intermédio de forças naturais e sobrenaturais, coisas que vão acontecendo porque vão acontecendo de forma natural e sobrenatural, ou vão ser coisas que vão acontecer de forma artificial, provocadas por um tipo de força, de forma artificial, vou usar essa expressão, né? Entendeu aí? Pegou bem? Alguém pode fazer essa pergunta. Irmão, as enfermidades, por exemplo, esses sinais que estão aumentando, essas coisas que estão presentes na Bíblia, eles vão acontecer de forma natural, assim, também de forma sobrenatural, né? Ou são coisas que vão acontecer provocadas por intermédio de meios artificiais, provocadas pela força do homem? A gente pode dizer para você, por intermédio da Bíblia, que essas coisas podem acontecer das duas maneiras. Os sinais concernentes ao retorno de Cristo, como aumento de terremotos, essas coisas, enfermidades, eles vão acontecer, sim, de forma natural, e também podem acontecer por intermédio de forças criadas de maneiras artificiais. Como, por exemplo, hoje já é sabido que existe, já está nas mãos do homem, está presente, você pode procurar. Deixa eu ver aqui, coloquei até o nome para depois você procurar também, você pesquisar. Por exemplo, já existe uma tecnologia que está aí, já foi até vinculada por intermédio de meios de comunicação de alta credibilidade, dando a entender que o homem hoje já tem um tipo de tecnologia, já tem em mãos tecnologia que dá condição ao homem de mexer até com o clima. Isso não é teoria da conspiração, não, está aqui, ó, a ARP. Depois você procura, né? E também a questão do coronavírus. Agora a questão do coronavírus, a gente não vai assim, bater o martelo, é assim, né? Mas o que você pode fazer, né? Já é de fato notório, já é de domínio público, que esses dias agora veio a óbito, por exemplo, o cientista que em dezembro, lá na China, ele tentou alertar a comunidade chinesa
com relação à questão da probabilidade, da possibilidade do avanço do coronavírus, né? Aí vai se criar toda aquela coisa. Foi uma coisa que foi criada artificialmente, como coisas de filme, né? Aqueles vírus que vão criados artificialmente, tipo um tipo de guerra química, coisa do tipo, né? Ou uma coisa que acontece de forma natural. Você vai dando uma analisada aí e você vai vendo, né? Aí o que acontece? Porque a gente falou a respeito dessas coisas, né? É porque quando a gente lê o texto sagrado presente da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, e a primeira epístola de João, capítulo 5, 19, o texto vai falar o quê? A respeito do mistério da injustiça que já opera. E o que é o mistério da injustiça? Nós entendemos que são as forças do mal que estão operando nos bastidores. E essas forças do mal, nós entendemos que elas podem sim vir a provocar determinadas situações. Como, por exemplo, criar vírus para derrubar as pessoas, né? A questão da redução populacional. Algumas pessoas vão dizer assim, não, mas isso é teoria da conspiração. Não, não é teoria da conspiração, né? Por exemplo, a gente nos veio à memória uma coisa interessante. Em 2013, foi vinculada uma reportagem a respeito de um cientista que ele tinha criado, que foi vinculado em um noticiário de renome. Não é coisa de credibilidade, não é coisa de maluco de internet, não, isso é verdade. E esse cientista ele estava afirmando que existia sim a probabilidade, a condição e a chance de determinados vírus serem criados em laboratório e serem lançados para, de forma artificial, provocar uma pandemia, uma epidemia e fazer com que as pessoas viessem a adoecer. Né? E por que a gente leu isso? A gente falou a respeito dessas coisas? É porque quando você soma essas informações e você soma com aquilo que está na Bíblia, nós vemos que existem sim forças que estão trabalhando nos bastidores nesse propósito. No propósito de criar situações como, por exemplo, enfermidades, doenças. Né? E todas essas coisas vão acontecendo. E às vezes nós fomos criados em um sistema onde a palavra é essa, onde nós não fomos ensinados a pesquisar assim, ó. Tipo assim, ó. Hoje nós estamos abençoados porque a gente tem a internet, a gente pode pesquisar uma coisa e outra, né? Mas nós fomos criados em um sistema onde a gente foi ensinado a não pesquisar, a não buscar informações, né? Mas o que isso tem a ver com essa questão? A pergunta é, existe sim a probabilidade, a chance, a condição de se criar situações em que as profecias bíblicas vão se cumprir de forma artificial, como por exemplo, o aumento da enfermidade, que estão aumentando por questões de manipulação. Coisas que são criadas em laboratório? Sim, existe. Porque a Bíblia diz o quê? Que o mistério da injustiça já opera. Existem forças trabalhando nos bastidores, né? Nesse propósito, né? Antes da vinda do anticristo, de criar enfermidades, até mesmo mexer com o clima, né? E coisas do tipo. Mas isso aí é simplesmente uma coisa que a gente lança aqui por lançar, por falar, não. Primeiro, mostrar que a Bíblia é sagrada, ela é a palavra de Deus, ela é relevante para os dias de hoje. E segundo, Jesus Cristo está voltando. Se é de forma artificial ou não que as enfermidades vão surgir, independente disso, e a gente já mostrou que existe sim a probabilidade, a chance, a condição, a grande verdade é que Jesus está voltando. E que o Senhor nosso Deus, em sua misericórdia, Ele abençoe a minha vida, a sua vida, que todos nós possamos estar em condição de que se Jesus voltar para arrebatar a igreja nesses últimos dias, nós possamos ir com Ele, porque os sinais estão se cumprindo. E amém.